Ora, irmãos, minha oração é de que nessa noite, com a palavra que vai ser pregada, o Davi já falou sobre isso aqui. Há irmãos que hoje estão aqui felizes, alegres por circunstâncias. Há irmãos que estão entristecidos, fragilizados por circunstâncias. Então, se nós tivermos aqui 100 pessoas, há 100 demandas diferentes. Mas eu creio que a palavra é poderosa para operar aquilo que Deus deseja operar, que você vai sair daqui transformado, independentemente de qual seja a tua condição. Amém? Deus vai falar ao teu coração e você vai voltar para casa hoje edificado por ter estado na casa de Deus, por ter escutado a palavra de Deus. É o que nós temos, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela fala e ela fala individualmente a nós. Amém? Hoje é dia de trazer João. Já falei com os irmãos acerca das divisões, dos domingos. Hoje eu vou trazer uma mensagem sobre João. Peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. E hoje eu vou ler o verso 3. Versículo 3. Se você quiser acompanhar a minha versão, está no projetor. É a NVI, a Nova Versão Internacional. Na minha versão diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? A palavra, Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Eu queria convidar a igreja para lermos juntos. Vamos? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém. A mensagem de hoje se chama Senhor do Universo. Senhor Jesus Cristo como Senhor do Universo. João nos apresenta um Senhor que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, é o Senhor Jesus que é o Senhor do universo, de todas as coisas. Eu queria apresentar facetas desse Senhor, e facetas do poder desse Senhor. Em primeiro lugar, um Senhor Jesus Cristo, que tem um poder criador. Isso está muito claro no texto, sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Então, um poder criador, Jesus Cristo, junto com Deus Pai, junto com Deus Espírito, criou todas as coisas. O Senhor a quem nós servimos é o Criador de todas as coisas. Falando sobre criação, no mundo em que nós vivemos, no mundo ocidental, quando eu falo ocidente, eu falo aqui de parte da Europa, eu falo das Américas, a maneira do ocidental enxergar as coisas, a cosmovisão ocidental, ou na cosmovisão ocidental, ou você crê em Deus, que Deus fez todas as coisas, ou você é um ateu, você crê que não existe Deus. Se você pensar nas religiões orientais, há maneiras, há nuances em relação a como as coisas vieram a acontecer, há mitos, lendas, Agora, no mundo ocidental, se nós pensamos ali na Europa, nas Américas, na maneira como as pessoas que vivem de maneira parecida com a nossa pensam, ou você crê que o mundo foi criado por Deus, ou você crê que Deus não existe, que as coisas passaram a existir por conta do acaso. É evidente que há maneiras de se entender a criação de Deus. Não poucas pessoas já chegaram para mim com o seguinte questionamento: Pastor Fábio, eu fico pensando, quando eu olho para a Bíblia, e eu vejo lá as genealogias, e vai voltando, e chega lá em Adão, chega em Abraão, chega em Adão, e a gente vê ali uma criação, lá no Gênesis, que no primeiro dia Deus fez assim, no segundo fez assado, no terceiro fez assado. E aí a gente às vezes vê um programa de televisão que diz que o planeta tem milhões de anos, que existiram animais milhões de anos atrás, que na Terra havia dinossauros. Como é que é isso? Eu vou fazer uma propagandinha, tá?
Bom, traga essa dúvida para a classe das 17 horas, que teremos a partir do dia 23 de março, certamente poderemos tocar nesse assunto. Bom, há maneiras de se entender a criação, né? Há pessoas que acreditam que de fato o planeta foi criado ali como se fosse uma espécie de segunda, terça, quarta, quinta, né? E foi assim, e que de alguma forma a ciência está equivocada nas contas. E há pessoas que vão pegar a ciência e falar, bom, se a ciência diz que é assim, vamos tentar conciliar, e vão tentar interpretar esses dias da criação como períodos, né, de centenas de milhões de anos. O primeiro dia é uma era, né, o segundo dia é uma era, e vão entender dessa forma. Agora, eu não quero entrar em detalhes em relação a isso. Eu quero tocar no fato de que todas as coisas foram criadas por Deus a partir do nada, que é o que nós chamamos em teologia de criação ex nihilo. Deus criou o universo a partir da sua palavra do nada. Esse é o poder criador do nosso Deus, e esse é o poder criador do Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos. Amém? Ele é o nosso Senhor, é um Senhor que criou todas as coisas. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O mundo que nós conhecemos, ele tem sua origem num Deus Criador, que criou tudo a partir do nada pela sua palavra. Nós podemos imaginar um poder desse. É importante para nós, quando nós lemos o texto de João, de que todas as coisas foram criadas por Ele, sem Ele nada do que foi criado poderia existir, é de que nós servimos a um Deus Criador de todas as coisas. Algo que não cabe na nossa inteligência, algo que não cabe na nossa razão, no quadrado, na caixinha da nossa razão. É por isso que ele diz ali em Hebreus 11:3, pela fé entendemos, porque nós somos tão limitados, meus irmãos, concorda? A nossa limitação, e nós fazemos parte de um processo de encadeamento, de gerações, né? Quem estava lá atrás para dizer o que aconteceu? Agora nós cremos que todas as coisas foram criadas pelo Senhor a quem servimos, e nada do que existe passou a existir por outra razão que não o poder de Deus e o desejo de Deus de criar todas as coisas. Existem aqueles que em teologia eles são chamados de deístas, com dedicado no início. O que é um deísta? Um deísta é alguém que crê que de fato há um Deus que criou as coisas, que colocou o universo para funcionar, só que da mesma maneira como ele coloca esse universo para funcionar, ele sai de cena e ele deixa o universo caminhar por suas próprias pernas. E esse Deus, ele não intervém nesse universo, ele não tem qualquer tipo de contato com esse universo, ele fez e ele tirou a mão. Essa é a perspectiva, repito, deísta, com dedicado. Diferente de nós, teístas, com dedicatu, que creem na intervenção de Deus nesse mundo. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Uma ilustração comum nos livros de teologia é de que, na perspectiva deísta, Deus é como um relojoeiro. Ele faz o relógio com todas as suas minúcias, ele dá corda no relógio e ele põe o relógio ali e ele vai embora. E o relógio funciona perfeitamente até que essa corda acabe. Ou seja, esse universo que foi criado, um dia as coisas vão chegar ao fim, tá certo? Vai acontecer alguma coisa, um buraco negro que vai engolir tudo, ou uma estrela que vai explodir, sei lá o que, mas que as coisas vão chegar ao fim. Agora, esse universo alguém fez, colocou ele para andar e deixou, e esse universo foi embora. Esses são os deístas. Alguns até creem que de alguma forma no futuro esse Deus vai fazer cobranças em relação às pessoas. Outros creem que não existe nenhum tipo de contato e que o universo está por sua conta e risco. Agora nós, meus irmãos, nós não cremos
de que as coisas estão caminhando dessa forma. Nós cremos de que, além do nosso Senhor ser um Deus criador, e Ele ter um poder criador, Ele é um Deus que tem um poder também mantenedor e interventor. Amém. O Deus que fez é o Deus que mantém e é o Deus que intervém na medida do seu desejo, na medida dos seus propósitos. E olha, meus irmãos, eu vou discorrer um pouco acerca desse assunto. Para mim, pensar que uma pessoa, pensar que um animal, pensar que um ser vivo, ele foi criado de maneira tão complexa, de que o seu pulmão está preparado para transformar aquele oxigênio que vem no ar, que ele inala, né? E distribuir pelo sangue no resto do corpo para que haja vida. Isso é um negócio assim impensável. Como é que alguém acredita que nisso não há a manutenção de Deus? Que Deus não preserva isso, que Deus não preserva ali no cérebro estímulos elétricos, porque é isso que o cérebro é, uma central de estímulos elétricos. Então, quando eu mexo meu braço assim, ou assado, é porque o meu cérebro manda estímulos elétricos, né? E passa ali nos neurônios dos meus nervos e dá a ordem que chega no meu músculo e o meu músculo responde. Assim, isso é de uma complexidade. Para mim é impensável de que não haja um Deus em cada mínimo detalhe desses processos ultra complexos que acontecem o tempo inteiro em um universo de tamanho imensurável. Então, não é só um poder criador, mas nós servimos a um Deus de poder mantenedor e de poder interventor. É um Deus que intervém. Eu separei um link que durante essa semana ele veio muito a calhar. O Gomes vai iniciar ali. Eu peço por gentileza, Jorge, se der para apagar as luzes, eu vou explicar o que é esse link. Cruzou-se informações de dois telescópios, o Hubble e o Spitzer, e um grupo de cientistas e o pessoal de tecnologia de informação, eles montaram um programinha em que você vai dando um ultra zoom, né, uma ultra aproximação nos elementos do universo. Então você vai fazendo um zoom ali em coisas que você nem poderia imaginar, né, em olho nu, e ele vai dando também, ele vai afastando, né, que seria um zoom out, né? Ele vai afastando e ele vai passando por planetas, e ele vai passando por constelações. É um negócio absolutamente assustador. Vamos fazer o contrário, Gomito? Vamos começar do lado esquerdo. Então você tem ali em escala, né, um ser humano. Pode pegar um pouco mais para a esquerda, Gomes. Perdão, né? Ali você tem um ser humano, você tem ali um pássaro da raça Dodô, uma bola de praia, e aí na medida em que vai se aproximando, nós vamos vendo também em escala outros objetos. Podemos ir, Gomes? Dentro daquele círculo ali, pode fazer a aproximação, isso. Temos ali um beija-flor, um palito de fósforo, um ovo que eu não sei de que espécie que é, mas é bem pequenininho, coelho, é uma codorna, ovo de codorna, uma minhoca, um grão de café, um grão de girassol, formiga. Está tudo em escala, tá? Tamanho natural. Um ovo, né, humano, um óvulo feminino. O núcleo de uma célula em roxo. Ali o cromossomo X mais para cima e o Y mais para baixo. Eu não sabia que o Y era menor. Ali a frequência de um raio ultravioleta. Aqui à direita em cinza é o maior vírus conhecido. Lá dentro
Temos ali um filete de DNA bem na setinha. Ele é bem menor do que, por exemplo, o vírus da hepatite B. Pode diminuir. Um átomo de carbono, um átomo de hidrogênio e um átomo de hélio, uma frequência de raio gama. Acabou, né? Aí para dentro, você, pode clicar ali dentro, ó. Aí, pode clicar, não vai mais? Só pelo cursor, então. Aí você começa ali a diminuir, ele tem outras medidas, só que não tem nada aí dentro, né? Tem coisa lá dentro, ó. Pode ir. Um núcleo de urânio. Ali à direita em amarelo é o elétron, o elétron é a partícula do átomo, né? E tem mais ali no meio, vai ter cursor. Um próton, um nêutron, que é a partícula mínima, né, de matéria, e aí pronto, vai embora. Aí você vai começar a ter medidas. Aí isso aí são simplesmente medidas, né? Não tem nada com esse tamanho, são medidas. Pode voltar agora, Gomes, por gentileza. Esse é o nosso ponto de partida. Agora nós vamos para o outro lado. O que seria o tamanho, o que é o tamanho de um elefante, o que seria o tamanho de um tiranossauro rex com base, né, nas ossadas que se encontra. Aí pode ir, agora acho que vai ter que ser no cursor. Ali o que seria um dinossauro, que eu não sei o nome ali, uma baleia azul embaixo. Ali é uma das sequoias gigantes das florestas, né, da norte, da América do Norte e da Europa. Ali à direita, que seria o tamanho de um Boeing 747, a Estátua da Liberdade, o Titanic, a Torre Eiffel. Eu passei no meio daquele Gateway Art em St. Louis, no Missouri, sensacional. As pirâmides do Egito. Ali à direita, no alto, esse Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo, lá na Malásia. O Uluru, ali à esquerda, em laranja, é o segundo maior monolito do mundo, que o monolito é uma pedra única, né, que não é aglomerada, é uma pedra única, fica lá na Austrália. O Everest, aqui à direita, Monte Everest. Cometa Halley, ali em cinza à esquerda. Pode abrir. Isso, aí o cometa Halley. Poxa, quando eu era pequeno, foi que ano? Foi 82? Né? Que decepção, eu queria tanto ter visto o Halley. Aqui nós já temos o estado de Virgínia, West Virginia à direita, o Grand Canyon ali embaixo, o estado da Califórnia e a Itália. Aí já temos alguns corpos celestes. Do lado da Itália, Plutão. A última da esquerda ali é o tamanho da Lua. Faz um favor, vamos, volta um pouquinho para a esquerda. Não, menos. Aqui embaixo, a muralha da China. Olha o tamanho da muralha da China. Que monstruosidade. Ali é o tamanho dos Estados Unidos, Mercúrio, o planeta Terra à esquerda. Pode ir, Gomes. Aí a coisa mais para frente começa a ficar assustadora. Aí você tem alguns planetas do sistema solar, como Urano, Saturno, mais para baixo aqui Júpiter. E aí nós vamos começar. Pode ir. A esquerda aqui é o tamanho do Sol. Lá é uma outra estrela chamada Sirius A. E aí nós já temos corpos celestes. Vejam, olha, pode parar, monitor. O Sol, tem como você só pôr o cursor no Sol? O Sol é aqui. O Sol é uma coisa, né? Olha essa estrela, Pólux. Abre um pouquinho, Gomes, que aí vai começar a ver as... Não, abre.
Isso. Em relação ao Sol, olha como as coisas são corpos celestes, né, que a gente não conhece. Polaris, Aldebaran, Arcturus, e vai indo. Pode ir indo agora, pode ir indo. Tudo isso aqui está em escala, gente. Coisa assim cujo tamanho não tem nem comparação com o Sol. E aqui nós vamos começar a pegar o que seriam acho que são galáxias, né? Mais para frente tem as diferentes galáxias. Pode ir indo, por gentileza. Aí tem os nomes das galáxias. E a aparência delas é com base nas informações do Hubble, tá? Que é o telescópio, um dos mais potentes que já houve, hoje já tem outros mais potentes do que o Hubble. Pode ir indo, pode ir indo, pode ir indo. E não acaba, gente, tá? Não acaba. Aí, olha que interessante, pode parar, Gomes. No círculo preto está assim, no círculo preto, universo observável. É o que dá para ver. Depois disso aí, ele pôs lá em cima, achei sensacional. O universo, porque tem mais. Sensacional, não é? Obrigado, Gomes. Obrigado, Jorge. Aí, isso que é sensacional. Salmo 14 e Salmo 53, eles são iguais. Ele começa dizendo o seguinte: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Quando nós olhamos para tudo isso e pensamos em um Deus que não existe, ou um Deus que só criou e saiu e não mantém, e um Deus que não mantém para que tudo isso aqui não entre em colapso imediato, porque nós sabemos que o que faz com que o universo não se grude inteiro e tudo acabe é a força gravitacional, né? Então tem um planeta que está mais para cá, outro está mais para lá, outro está mais para lá, outro mais para lá, nessa monstruosidade, e tudo está em perfeita harmonia, de maneira que as coisas não entrem em colapso imediato. E lá no meio de tudo isso, há um planeta que tem a luz, a umidade, a temperatura, tudo perfeito para que pessoas habitem e para que elas possam, né, ter as estações e que a terra dê o que comer. E aí, por isso que a palavra diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Quando nós olhamos para isso, nós vemos um Deus criador e mais, um Deus que é mantenedor e um Deus que é interventor. Por quê? Porque esse universo, todo ele está no Senhor. É o que diz Colossenses. Antes, vamos passar isso. Eu separei essa frase do Mário Quintana, que é um poeta brasileiro, e eu achei sensacional também. Neste mundo de tantos espantos, cheios das mágicas de Deus, né, das maravilhas de Deus, o que existe de mais sobrenatural são os ateus. É alguém acreditar que Deus não existe. Nesse mundo cheio de Deus, o que existe mais sobrenatural são os ateus, né? Sensacional. Diz Colossenses acerca de Cristo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, neste universo, as visíveis e as invisíveis. Isso daqui, meu irmão, é o que se vê, porque é um universo que nós não vemos. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo está no Senhor. Não existe nada nesse universo da qual o nosso Senhor não tenha conhecimento. Seja na mínima partícula, ali o Senhor conhece, Ele intervém, Ele põe a mão, porque Ele é o Senhor criador e mantenedor de tudo. Seja na máxima
Na criação máxima que Ele fez, ali Ele intervém, porque está dentro dele, Ele criou e Ele sabe o que acontece. Então é um Deus, segundo o nosso texto de João, texto de partida de hoje, Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que foi criado existiria. Ele é um Senhor Criador, Ele é um Senhor mantenedor, Ele é um Senhor interventor. E mais, e aqui a coisa começa a falar mais ao nosso coração, Ele é um Deus de personalidade e amor. Porque o que adiantaria se nós estivéssemos falando de um Deus distante e desse Deus que criou e que diz para mim e para você: virem-se. Eu já estou dando para vocês a existência, o ar para vocês respirarem, as condições para vocês viverem, o instinto para que vocês possam se alimentar e se esconder do frio e dormir. Virem-se. De que adiantaria uma vida nessas circunstâncias, nessas condições? Mas Ele é um Deus de personalidade e de amor. Ele é o Deus que me conhece pelo meu nome e que te conhece pelo teu nome. Ele é o Deus do Salmo. E aí nós vamos ler um trecho aqui relativamente longo. Salmo 139. Eu separei do 1 ao 4 e do 13 ao 16. Olha o que o salmista diz: Senhor, Tu me sondas, me conheces. Sabe quando eu me sento, quando eu me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos antes mesmo que a palavra me chegue à língua. Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Meus irmãos, quando nós pensamos no universo dessa proporção que nós acabamos de ver, porque nós temos de confessar duas coisas. A primeira delas: como é possível a um ser, como é possível a uma pessoa controlar, intervir e pôr a mão e conhecer e ter controle total sobre absolutamente todas as coisas deste universo que nós vimos, deste universo imensurável, que não se pode mensurar? Como é possível? Porque nós partimos do nosso pressuposto humano, nós partimos da nossa limitação humana, nós partimos da nossa condição, da nossa realidade, que é a seguinte: bom, eu só tenho condição de fazer isso e isso. Eu só tenho condição de entender isso e isso. Que passar daqui eu não posso mais. Não é? Chega o teu patrão amanhã e fala assim: ó, fulano, tem que fazer hoje isso. E fala: pera lá. Para hoje não dá. Porque eu tenho o meu limite. Aí você chega em casa à noite e além do que você fez durante o dia, às vezes tenta fazer A, B, C, D. Aí você pega e fala: não, pera lá, chega uma hora lá que eu não sei qual que é. Você fala: por hoje, chega. Eu preciso escovar o dente e ir para a cama, porque eu não aguento mais. Porque eu tenho as minhas limitações. Quando nós pensamos na impossibilidade de um ser criar, manter e controlar tudo isso que nós vimos, é porque nós partimos do nosso pressuposto. E nós não podemos ser arrogantes e orgulhosos a esse ponto de achar que se nós não entendemos e se nós não conseguimos, não existe. Isso é um. Nós às vezes não entendemos porque nós partimos do pressuposto humano. 2. Há uma questão que toca tudo isso, a questão da existência de Deus, da criação de Deus, da manutenção de Deus. É a questão levantada por alguns ateus, que é a seguinte: se Deus existe, por que existe sofrimento? Se Deus existe, por que existe morte? Por que existe dor? Por que existem coisas erradas no universo? Por que existem coisas com as quais nós não compactuamos? Por quê? Ora,
todas essas perguntas são completas e absolutamente legítimas. Eu sei responder a partir da teologia. A partir da teologia eu respondo. Por conta do pecado do homem, o homem escolheu caminhos, né, que trouxeram para o planeta, trouxeram para o universo uma intervenção negativa do pecado, etc, etc. Eu respondo teologicamente. Agora, indo para as questões mesmo que satisfariam a todos, eu não consigo. Então, essas questões são legítimas sim. Porém, do outro lado, essas questões não anulam a existência e a manutenção do universo e a intervenção de Deus. Elas não anulam. A questão é legítima. Agora, negar que tudo isso tenha sido fruto do acaso, afirmar que tudo isso tenha sido fruto do acaso, negar a existência de um Deus que criou e que mantém, aí nós temos que ficar com o Salmo 14 e com o Salmo 53. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Deus existe sim. E mais, Deus existe e mantém o universo. E mais, Deus, como nós lemos no Salmo 139, Ele criou o salmista, Ele me criou, Ele te criou, Ele nos conhece intimamente. Eu queria, e aqui é a parte que realmente vai, nós estamos falando aqui do universo, nós estamos falando aqui da criação, nós estamos falando aqui de coisas que às vezes não esbarram no nosso dia a dia, apesar de eu achar que esbarram. Queria encerrar essa palavra dizendo: meu irmão, minha irmã, Deus, Ele conhece tudo, e Ele conhece tintim por tintim a tua causa. Ele conhece as tuas dores, Ele conhece os teus sofrimentos, Ele conhece as tuas frustrações, Ele conhece as tuas necessidades, porque Ele controla e mantém a maior dessas galáxias, e Ele cuida para que ela não entre em colapso, e Ele controla e mantém o menor átomo, e Ele trabalha para que ele não entre em colapso, e tudo que há nesse intervalo. Conhecer a minha causa e a tua causa para Deus é uma baba. Mas como é que pode ser? Porque Deus, Ele vai conhecer todo mundo. Conhece. Ele conhece mais do que você. O salmista diz o seguinte: olha, Senhor, antes da palavra vir à minha boca, o Senhor já conhece. Porque Ele sabe o que vai no nosso íntimo. Ele sabe, meus irmãos, preste atenção, coisas das quais nós não sabemos. É por isso que vai dizer lá em Romanos capítulo 8, fala assim: a gente não sabe como orar. Quando chega na hora que a gente não consegue mais expressar com palavras, foi o que o Marcão cantou aqui hoje, né? Me faltam as palavras. Fique tranquilo, entre na presença do Senhor, a palavra não vai faltar, mas o Espírito Santo já sabe. Tá? Entre na presença do Senhor, Ele sabe. Às vezes a gente vai orar e a gente não ora para Deus, a gente às vezes ora para si, às vezes a gente ora para o outro, né? Ora para quem está do lado, está falando ali, pensando no outro. E às vezes alguém na sinceridade: eu não gosto de orar porque eu não sei orar. E a preocupação, né, em relação às pessoas ao redor. Nós oramos ao Senhor. Ele conhece, Ele sabe da nossa dor, Ele sabe das nossas dificuldades. E mais, Ele nos ama. E o amor dEle, irmão, irmã, não vai se manifestar. Preste atenção. Não vai se manifestar em atender pronta e completamente as questões que nós queremos. Não é esse o amor de Deus. O amor desse Deus que criou, mantém e intervém neste universo é o amor do Deus que olhou para essa criação e que um dia certamente vai entrar em colapso. Vai chegar o dia. Eu não sei qual é, eu não sei como vai ser. Mas Pedro fala em 2 Pedro capítulo 3, não sei se é no verso 9, 10, lá, me falta o verso agora. Fala que as coisas criadas, elas estão destinadas à destruição e ao fogo. Tudo vai ser destruído. Um dia isso vai acabar. Agora Deus nos deu a possibilidade de participarmos de uma nova criação, que não é essa que nós vimos, que é uma criação corrupta em processo de decomposição. O mundo está em decomposição. Por exemplo, hoje eu cheguei aqui, aí
O meu tio Marcão falou: você está penteando muito o cabelo para cá e está caindo. É um mundo em decomposição. Cada vez que eu me olho no espelho, eu vejo decomposição. Não é? Você pega a sua foto lá de quando você tinha 20 anos, você vai concluir. O mundo está em um processo irreversível de decomposição. Agora, nós fomos chamados para uma nova criação. Amém? Amém? Não é essa que vai ser destruída, é uma nova criação. E esse Deus que nos ama, e que o salmista disse assim: todos os meus dias foram determinados no seu livro da vida. Ele escreveu o teu nome lá. Aleluia. Teu nome está lá. Esse é o amor de Deus. Senhor, mostra o teu amor, Senhor, ó Deus, abre essa porta de emprego. Certamente Ele vai te suprir nas tuas necessidades. Ele pode abrir essa porta ou não. Você tem que orar, você tem que pedir, você tem que clamar, mas você tem que crer. Mas pode ser que ela seja aberta ou não. Creia, peça com fé. Amém. Mas pode ser que não seja. Senhor Deus, mostra o teu amor, Senhor. Cura aqui o meu parente, o meu filho, a minha filha. Nós pedimos, cremos isso quando acontece, verdadeiramente querido. É uma dor também imensurável. Mas não é esse o amor de Deus. É isso, meus irmãos, que nos dá força para vencer as questões do dia a dia, com as perdas, com as tristezas, com as adversidades, com falta de emprego, com falta de trabalho, às vezes falta de saúde, às vezes falta de desejo por continuar. Nós andamos olhando para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. É essa nova criação, é a nossa eternidade, os olhos na eternidade que esse Senhor do Universo preparou para nós e nos chamou. Nós lembramos hoje de manhã um texto de Mateus 25, não está na projeção, quando o Senhor diz assim: venham benditos do meu Pai para o reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Eu e você chamados para essa criação. Amém? Amém. Esse Senhor é o Senhor do Universo. Então eu queria levar você a 3 reflexões. E você, se você quiser fechar os olhos, abaixar a cabeça, nós vamos orar. Eu queria, em primeiro lugar, convidar você a pensar no seguinte: tenha forças para vencer as frustrações desse mundo, desse belo mundo que foi criado e mantido por Deus. Peça ao Senhor forças para passar pelas adversidades, porque o nosso fim não é aqui. O nosso fim não é o emprego que queremos, o nosso fim não é a saúde que queremos, o nosso fim não é o companheiro que queremos, o nosso fim não é o nosso filho na faculdade que queremos, o nosso fim não é o salário que queremos, o nosso fim não são essas coisas do mundo. Elas fazem parte, mas isso não é o nosso fim. Não é essa criação que está nesse processo irreversível de decomposição. O nosso fim é essa nova criação, para o qual esse Senhor do Universo nos chamou. Então peça ao Senhor forças para ter os olhos na eternidade. Eu queria te desafiar a se lembrar de que Deus, nessa sua grandeza, Ele te conhece e Ele te fez e Ele te chama pelo nome. Pastor, eu não sou ninguém lá no meu trabalho. Você é para Deus. Deus quis te fazer. Falou: eu vou fazer o fulano, eu vou fazer a fulana. Vai ser assim, assim, assado. Vai ter o cabelo assim, vai ter o olho assim, vai ter a pele assim, vai ter a perna, o braço, a barriga, as costas assim. Senhor, eu não sou ninguém lá na igreja, eu entro, saio, ninguém fala comigo, eu não sou ninguém nem na minha família. Você é para Deus.
Ele te fez, te chama pelo nome, Ele conhece as tuas causas. Lembre-se disso, não se esqueça disso. Em último lugar, talvez hoje você esteja como Davi já mencionou aqui hoje, às vezes enfraquecido na fé, por qualquer questão que seja. Saiba que esse Senhor do Universo, que criou todas as coisas, Ele te ama. E você quer prova de que Deus existe e de que Ele te ama? Olhe para si, vá lá fora, olhe para o céu. Quando você dormir e amanhã você acordar e você perceber que você acordou, que teu coração continuou batendo, que está tudo em ordem, você lembre-se, Deus me ama, Ele me mantém, Ele cuida de mim. Eu não preciso de experiências sobrenaturais para ver que Deus existe. Eu não preciso de luzes, eu não preciso de milagres sensacionais, eu não preciso de fogos de artifício, eu não preciso de cenas cinematográficas. Os céus proclamam a glória de Deus. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por ter criado as coisas e ter nos chamado a participar disso. Obrigado porque nós não temos mérito algum, Senhor. De fato, Senhor, quando nós olhamos para tudo, para o universo, nós parecemos desprezíveis. Obrigado porque nós não somos. Obrigado porque o Senhor nos fez a tua imagem e semelhança. Obrigado porque o Senhor nos deu vida quando nós poderíamos não ter. Obrigado porque nós poderíamos não existir, mas nós existimos. Porque o Senhor nos fez, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos chamar também para a nova criação. Obrigado porque nós não vamos passar como esse mundo. Obrigado porque nós permanecemos, porque a tua palavra diz: aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Essa é a nossa esperança, Deus. Nós agradecemos por tudo e oramos no nome de Jesus.